Talvez você goste de Fibonacci. Eu gosto muito de Fibonacci. Fibonacci basicamente é uma régua para medir proporções, diferença entre proporções de movimentos de alta e de baixo no mercado. Não é nada mágico nem milagroso e falha também como todas as outras coisas nesse planeta. Porém, existe um número dentro da sequência, dentro dos níveis das retrações de Fibonacci, que é o meu preferido, e é disso que eu vou te falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui eu faço um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro, então se você ainda não está inscrito, se inscreve já, para você não perder nada do que eu vou trazendo para você de conteúdo. Procuro trazer análises, análise de macroeconômica, análise de calendário econômico, análise de pares, ativos, comentários e conteúdo de conhecimento atemporal, como esse, por exemplo, é uma ideia, né, que você pode utilizar nas suas operações. Então já se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo e o seu comentário também, se você utiliza Fibonacci e se você concorda com aquilo que eu vou te mostrar aqui. Vamos para a tela, estou aqui com o SDJPY, vamos dar uma olhada em alguns pares. Essa aqui é a Fibonacci tal como eu utilizo, tá? Vou te apresentar todos os níveis da Fibo, posso até fazer um outro vídeo falando de mais outros detalhes importantes da Fibonacci, mas aqui estão os níveis que eu vou salientar para você. O primeiro nível, né, a minha Fibonacci como eu utilizo, é o nível de 100% e 0%, ok? Basicamente, então, o que nós fazemos? Medimos um movimento de direção para cima ou para baixo, tá? E aí nós, quando o mercado faz uma retração, nós comparamos o tamanho dessa retração com o movimento anterior, ok? Então, se esse movimento foi desse tamanho, e a retração deste tamanho, a gente compara essas duas coisas para ver como que esse cara se relaciona com esse movimento aqui. Beleza? Muito bem. Então, nós temos o nível de 100%, que marca o topo nesse caso, tá? O nível de 0. E aí, é claro, um detalhe importante, tem gente que traça Fibonacci de ponta cabeça, errado, tá? Enfim, se o movimento é de queda, você traça Fibonacci na direção do movimento, ou seja, de cima para baixo. Se o movimento é de alta, você traça Fibonacci de baixo para cima. Por exemplo, se nós marcarmos esse movimento de baixa, né, quem traça Fibonacci de ponta cabeça, o que acontece? Quando o mercado começa a retrair, aqui ele encontra o 61,8, mas isso não faz sentido, por causa que essa distância daqui até aqui, comparada com a distância daqui até aqui, isso aqui é 38%, tá? Não 61,8, como a galera às vezes coloca invertido. Só um adendo aí, tá? Bom, então os níveis de 0 e 100%. Depois nós temos os principais, que são 38,2%, 50% e 61,8%. São esses os três principais. Depois nós temos esse nível de 23,6, que é o nível de alvo para operações a favor da tendência. Nós temos 76,4, que alguns utilizam 78,2, é uma variação, tá? Eu prefiro 76,4 por causa que ele fecha o círculo, né? Ele basicamente é a mesma proporção do 23,6. E depois o 88,6, que seria o último nível antes do 100, tá bom? Desses níveis, quais são os principais? Vou salientar os principais níveis para você aqui agora. O 100, né, com certeza marca o final do movimento. O 0, que marca também a outra extremidade. Tá? O 38,2, o 50% e o 61,8. Esses são os principais. Níveis de alvo. Vamos colocar aqui de outra cor. Nível de alvo, é o 23,6 da Fibo. E aí nós temos mais dois níveis que eu diria que são menos utilizados. O 76,4 até que é bastante utilizado. Vamos colocar aqui em uma outra corzinha. E o 88,6, que é menos utilizado ainda, é utilizado em alguns padrões harmônicos e para movimentos mais profundos, tá? Então são esses os níveis da Fibo, como eu vejo desse jeito. Agora, se eu tivesse que escolher apenas um dos níveis, um desses para usar, né, claro, desconsiderando o nível 100 e o nível 0, que esses aqui são imprescindíveis, não dá para a gente tirar eles, afinal ele marca o total do movimento do mercado, então não dá para a gente tirar esses, tá? Se desses aqui, entre o 23 e o 88,6 e o 23, se eu tivesse que eliminar todos e utilizar apenas um, eu utilizaria o nível de 50%. O nível de 50% para mim é o mais eficiente de todos. Diógenes, tem lá o 61,8. Ok. Né? A minha experiência me mostra que eu gosto basicamente do tipo de movimento que o mercado retrai até os 50%. Por que os 50% e não 61,8%? Bom, eu vejo que esse nível de 50% ele funciona muito bem para um determinado tipo de movimento. E só um detalhe importante aqui. Quando eu falo do 50%, eu não estou querendo dizer que o 61,8% não seja bom, tá? Que ele não seja eficiente. Muito pelo contrário. Eu vejo que o 61,8% é sim muito bom e muito eficiente. Porém, veja bem, quando o mercado começa a passar para cima de 50%, e chega no 61,8, dá uma forçadinha para além do 61,8, o que nós tendemos a ver é uma retração um pouco mais atrevida, vamos dizer assim. Tá? Uma retração um pouco mais forte do que eu gostaria. Então,
imagina só, o mercado fez um movimento de queda, tá? Beleza. Voltou, e aí ele chega no 61,8, dá uma forçada e vai apertando e etc. Você consegue ver que quando o mercado faz um movimento como esse, por exemplo, vai rompendo um pouco para cima do 61,8, esse movimento de queda, ele já está bem parecido, né? É claro que não é o mesmo tamanho, mas ele já está se aproximando do tamanho do 100%. Então, esses níveis aqui, para além do 61,8, o mercado começa a perfurar um pouco o 61,8, vai subindo. Eu entendo que essa retração, que idealmente em uma situação de tendência deveria ser significativamente menor do que o movimento direcional de baixa, e isso já me acende um alerta de que talvez essa tendência não esteja assim tão forte quanto eu gostaria. Portanto, para entradas, o meu nível preferido é o nível de 50%. Ok? Quer dizer que eu vou utilizar os 50% sozinho, isolado? Não. Na verdade, praticamente nada deve ser usado de forma isolada no mercado. Tá? Você sempre precisa ter algum elemento de confluência, de confirmação, para te dar um nível maior de confiabilidade. Caso contrário, você vai estar confiando apenas em um único elemento e isso tende a não ser uma coisa legal. Tá? Então o mercado fez um movimento de queda, fez uma retração, voltou no nível de 50% e a partir daqui ele voltou até no 23%. Então, veja bem, aqui a gente já consegue observar, né, impulso de queda, retração até o 50%, e aqui ele já veio no 23. O 23, lembra que eu falei que é o nível de alvo para operações? Então, dentro da minha percepção, tá, da minha visão, o mercado fez um movimento de queda, ele voltou para o 38, 50%, ou até 61,8%, e ele caiu até o 23, eu considero esse ciclo fechado. Esse ciclo de baixa, o mercado voltou até os níveis da FIBO, voltou no 23, ok, ele já buscou o alvo. A gente consegue ver isso no movimento anterior. Vamos apagar um pouco essas coisas e eu vou te mostrar isso agora. Então, vamos olhar para esse movimento de alta. Olha lá, aqui sim, o mercado fez uma retração, deu uma mordida mais forte, né? Ó, movimento de alta importante, retração veio até o 76,4, 76,4, e aqui ele subiu até o 23. Ou seja, nesse caso aqui, esses níveis aqui já funcionaram como suporte e veio até o 23. Porém, também conseguimos observar como esse movimento veio 76, ou seja, quase 80% do movimento de alta. Tá? Depois o mercado fez esse movimento de queda e aí sim veio aqui já quase no 100%. Uma coisa que eu comecei a fazer lá em 2009, quando eu comecei a estudar o mercado, é o seguinte, eu fazia isso aqui, ó. Então marcava a Fibonacci desse jeito, né? Podemos olhar, deixa eu colocar a tela um pouco mais para cá. Ok. Então o mercado fez um movimento de alta, voltou no 76,4 e veio no 23. Quando ele chegou no 23, eu já apagava essa Fibonacci. E aí eu já começava a procurar ou por rompimento da máxima ou por rompimento da mínima. Nesse caso aqui, a gente poderia pensar nessa outra perspectiva, traçando o Fibonacci de cima para baixo. De novo, né? Caiu. Agora, nesse caso, este movimento de baixa é o impulso, a retração veio até o 76,4 e aí ele caiu de novo até o 23,6. E aí, se a gente fosse repetir isso, né, a gente estaria partindo do princípio de que o mercado está em uma situação de congestão. Né? Então, aqui nesse caso, aí é claro, considerando esse movimento de alta, o mercado veio até o 38,2, voltou no 23, e aí depois veio no 61,8, subiu um pouco até o 38,2, e aqui ele inverteu. Agora, então, se eu tiver que escolher apenas um nível, seria o nível dos 50% da Fibonacci, porque na minha experiência ele é um nível muito legal, que mostra uma retração saudável, mas não tão forte a ponto de colocar em xeque aquela direção prévia. Porque se nós queremos utilizar retração de Fibonacci, o principal uso das retrações de Fibonacci é para identificar oportunidades a favor da tendência. Se a tendência é uma tendência de baixa, então, quando o mercado faz retração, ele potencialmente vai encontrar resistência nos níveis da Fibonacci. E para mim, esse nível principal é o nível dos 50%. E agora eu quero saber de você, se você utiliza Fibonacci, se faz sentido para você, se você já tem qual que é a sua percepção, e se você tivesse que escolher apenas um dos níveis da Fibonacci para utilizar, qual deles seria? Coloca nos comentários e eu vou responder o seu comentário, beleza? Deixa também sugestão de vídeo que você quiser ver aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus, te vejo amanhã. Até mais.